Oi, gente, tudo bem? Olha, estou aqui de volta, assim, consegui um tempinho para vir conversar com vocês. Muitos assuntos estão surgindo nesses últimos tempos por aí e algumas pessoas têm me perguntado opiniões, tal, então eu resolvi vir gravar aqui para vocês. Consegui esse tempinho, mas assim, não consegui me preparar muito, não tem cenário, né, luz, essas coisas, do jeito que dá, mas eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto que vem se comentando muito. Na verdade, eu quero falar sobre vários assuntos, mas no vídeo de hoje eu vou focar em um assunto só. E como tem gente pedindo a minha opinião enquanto professora, enquanto pedagoga que está vivendo isso, né? Eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco do meu olhar, da minha visão e da minha opinião. Então hoje eu vou falar sobre essa questão de aulas à distância durante essa quarentena. Bom, gente, eu acho, o que eu vou falar aqui é a minha opinião, tá? É a opinião de um ser humano, de uma pessoa, e de uma pessoa que também está passando por esse momento e que também vai ter que se adaptar a esse momento, tá? Então, assim, o que eu acho? Eu acho que essa situação pegou a gente muito desprevenido. Todo mundo, né, estava despreparado para isso. Ou a grandíssima maioria estava despreparada para essa ruptura abrupta, assim, do nada, né? Tanto que eu me lembro que logo lá no começo de no meio de março, né, quando começaram a falar que nós teríamos uma quarentena, um isolamento social, um possível isolamento social, que nós teríamos uma semana de preparação na escola, com as crianças, com as famílias, e aí, assim, em 2 dias já foi decretado quarentena, né? Tipo, não, vamos adiantar, se a escola já conseguir fechar, já fecha. Então, assim, foi tudo muito, assim, intenso e do nada, né? A gente simplesmente, de um dia pro outro, não podia mais sair de casa. E aí a gente pensa, né? Para todo mundo é uma questão de adaptação. Para todos os comerciantes, para todos os profissionais, para todas as famílias, para todas as instituições, tudo isso é muito novo. Para o governo também, né? E assim, eu não quero defender e nem criticar governo nenhum, tá? O papel desse vídeo não é político, não é nada disso. Mas assim, eu acredito que pegou todo mundo de calças curtas, né? Então, fica muito difícil da gente criticar ou julgar qualquer decisão. Eu acho que a gente tem que pensar bem, eu acho que a gente tem que ir com calma em toda essa situação, né? Porque em se tratando de aulas de escola, a gente está lidando com o ser humano, né? Assim como na saúde, esse cuidado todo que a gente está tendo, né? Primeiro, do isolamento social, da gente realmente não ter esse contato com outras pessoas para justamente achatar a curva e a gente não ter uma superlotação do serviço de saúde. Então a gente tá pensando nisso, mas a gente também tem que pensar nas consequências disso, nas consequências desse isolamento, porque, como a gente bem sabe, não é férias, não é recesso, não é feriado, não é um momento de ficar em casa descansando. É óbvio que a gente tá aproveitando, quem consegue, tá em casa, tá colocando as coisas em ordem, tá estudando, tá trabalhando em casa, tá descansando, tá colocando as séries em dias. Existem vários movimentos de vários tipos de pessoas, né? Mas a gente tem que pensar no pós disso. Não só para quem está convivendo com o Covid e tal, mas as doenças psicológicas, psicossomáticas que vão surgir, que já estão surgindo. Vocês já imaginaram pessoas com depressão que nesse momento tem que ficar trancada em casa? Ou pessoas que possuem outros tipos de doença e que precisam de tratamento e não conseguem tratamento agora, nesse momento. Assim, muitas coisas vão acontecer. Então, eu acho que a gente tem que pensar nas prioridades desse momento. E as escolas, eu vejo elas muito afobadas, com medo do que se vai perder, principalmente no quesito de matrículas de mensalidades, e eu acho que isso é um medo real para as escolas particulares, porque eu já ouvi muitos casos de escolas pequenas e escolas até grandes que estão com medo de fechar, porque as famílias querem acabar tirando as crianças, e aí as escolas vão quebrar. E assim, muitas escolas particulares, elas vivem eu não sei como é que diz, mas assim, muitas famílias inadimplentes, muitas famílias que não pagam, que já não pagam, e aí nesse momento não paga mesmo, então a gente tem essa defasagem muito grande nas escolas, né?
Então, assim, eu vi uma grande correria das escolas particulares para já tentar se adaptar. Então, do dia para noite, as escolas já colocaram plataforma online, conteúdo, e os professores já tendo que preparar aulas, professores que, tipo, não tem nem suporte tecnológico, não tem suporte teórico e prático para gravar uma aula, para editar uma aula. Então, assim, a gente esbarrou com muitas questões, muitas questões. E aí vem, né, a discussão. Será que vale a pena EAD na quarentena? Aulas online na quarentena? Se não tiver, o que vai ser? Né? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ter que ficar em isolamento. E aí, como é que vai acontecer? As crianças vão ficar sem aula, os professores vão ficar sem trabalhar. Então, são muitas questões, né, nesse bolo todo. Aí vem alguns questionamentos, né? As escolas, elas estão preparadas para dar um suporte online, tá? Eu quero frisar uma coisa aqui para vocês. Homeschooling, né? Homeschooling, que é um método de ensino onde a criança não vai para a escola. Isso é muito comum nos países norte-americanos, tem outros países, mas também já foi comprovado que, tipo, em algumas sociedades isso não cabe. Homeschooling não é EAD, tá? Ensino EAD não é homeschooling. Homeschooling é uma escolha da família de não enviar a criança para a escola, porém ela tem que cumprir um currículo de acordo com a faixa etária dela, né? E assim, ele não é feito trancado dentro de casa. O homeschooling, ele não é feito trancado num quarto, numa casa, né? O homeschooling, ele é feito no dia a dia da criança com a família. Então, quando a criança viaja, quando a criança vai num parque, quando a criança vai no quintal, quando a criança vai numa festa, quando a criança está em casa... O homeschooling, ele acontece na vida social daquela criança, não trancado dentro de casa. E escola passar lição de casa não é homeschooling, tá? Então, assim... a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. As escolas, elas não estão preparadas para conteúdos online. Nós ainda não estamos preparados para ofertar conteúdo online, principalmente para crianças pequenas e crianças dos primeiros anos do ensino fundamental, tá? Eu acredito que crianças maiores, Fundo 2, médio, já podem receber alguns conteúdos online, assim, mas eu ainda acho muito complicado, tá? Isso. Por outro lado, nós temos as famílias. As famílias estão preparadas para assumirem o compromisso de acompanharem essas crianças no seu ensino online? Primeiro, muitas famílias não têm suporte tecnológico. Muitas famílias não têm conhecimento tecnológico. Muitas famílias não têm conhecimento pedagógico e didático para lidar com as crianças. Então, não tem como a gente querer que as crianças aprendam da mesma forma que elas aprenderiam numa escola, dentro de casa, trancados. Com famílias que têm que trabalhar, com famílias que têm que dar conta da casa, dar conta da comida, dar conta dos filhos, dar conta de tudo. Muitas vezes dar conta de outros familiares que são grupo de risco e que precisa estar naquele suporte. Então, assim, fora lidar com si próprio, né? No meio dessa angústia toda que tá acontecendo, desse furacão todo que tá acontecendo. Então, eu tenho visto muitas escolas despachando muitos conteúdos e eu fico um pouco chocada com isso, porque parece que o foco tá em não perder a linha, não perder a quantidade de conteúdo que estava prevista para o ano, né? E não em focar nesse momento onde o que a gente precisa é de um amparo psicológico, um amparo afetivo, onde as famílias precisam se unir e a gente precisa ver com mais leveza. Já tá tudo tão pesado e a gente colocar mais um peso em cima da escola e da família é muito difícil. E aí a gente pensa, tá, a escola foi obrigada a aplicar conteúdo online. Que conteúdo é esse? Que conteúdo que ela vai aplicar? Ela vai aplicar uma revisão? Ela vai aplicar um conteúdo novo? Como que ela vai aplicar um conteúdo novo EAD, online, para crianças que precisam desse contato com o professor, dessa troca com o professor, né, durante as horas que ela tá na escola? Eu acho um pouco complicado isso. Eu acho bem difícil. E dentro de casa, as possibilidades pedagógicas, elas se reduzem demais, sabe? A gente não pode nem ir pro quintal, ir pra fora, ir pra rua, pegar algumas coisas. A gente não tem,
sabe? Então, eu acho que a gente tá muito limitado, muito, muito, muito limitado. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente continua despejando conteúdo para as crianças, sendo que elas não têm esse suporte. Nem a gente, às vezes, tem, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que quando a gente fala em educação infantil, que é a minha área, e eu quero falar um pouquinho mais sobre como que tá isso, né, no meu setor ali, eu acho que o maior prejuízo para as crianças é a interação social. A gente sabe que na educação infantil o foco são as interações e as brincadeiras. A gente tem confundido muitas brincadeiras nesse momento de quarentena como uma opção para ocupar o tempo. Então, o pai e a mãe precisam trabalhar, precisam cuidar da casa, precisam ajudar quem precisa. Então, a gente coloca uma brincadeira que a escolinha sugeriu para a criança se entreter, né? E isso perde totalmente o sentido do brincar, né? Então, fora que a criança, ela precisa de interação. Então, a gente não tem como transferir para casa, nesse momento de quarentena, uma educação escolar. Não vai existir. Não tem como. Por isso que eu acho que a gente tem que pegar leve. Eu acho que, assim, a gente tá se preocupando muito. Eu quero fazer um vídeo só falando sobre o que vai ser perdido, né, nesse período de quarentena em questão de conteúdo, de defasagem. Mas a gente tem que ver um pouco das prioridades, né? O que a gente pode aprender nesse momento? O que as crianças estão aprendendo nesse momento, né? Qual é o amparo emocional e psicológico que a gente está dando para elas? Isso é aprendizado também. Isso faz com que elas aprendam também. E nas pequenas ações do dia a dia, elas também aprendem. A gente tem que aproveitar isso e não simplesmente momentos onde ela vai ficar na frente de um computador, de um celular, lendo uma enxurrada de conteúdos, de tarefas para ela cumprir. Né? Então, é um pouco de pensar nas prioridades do momento. Eu queria também agora falar um pouquinho sobre como que tá sendo isso na prefeitura. A prefeitura decretou recesso, né, desde o começo da quarentena, e o nosso recesso acabou aí junto com o feriado da Páscoa, né? E o retorno foi decretado agora nessa semana, né? E a gente recebeu algumas orientações, algumas instruções normativas que foram colocadas aí, né, de acordo com o andamento da coisa, das orientações do governo, tal. E assim, eu sinto muito que o governo também está lidando com isso de uma maneira inesperada, né? Então, ele está tendo que arrumar estratégias. Então, foi decretado recesso acabou. E agora? Como é que vai funcionar? Como é que os professores vão trabalhar? Porque até então, a gestão das escolas está trabalhando nas escolas, portas fechadas, em regime de rodízio, né? Mas os professores estão em casa, em isolamento. E aí, nós recebemos a instrução de que o governo, né, produziria apostilas que serão enviadas para as famílias. Cada criança vai receber a sua apostila da sua série, né? E aí é uma apostila que tem conteúdo para 2 meses e que ele tem que ser feito em casa. E o secretário deu a orientação de que equivale a mais ou menos 2 horas de atividade de estudo por dia, e que eles priorizaram a impressão e o envio dessas apostilas justamente para chegar naquelas pessoas que não têm o acesso tecnológico. Ok. E aí, assim, eu penso, né? Eu dei uma olhada, eu ainda não vi a da educação infantil. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não saiu ainda a da educação infantil, só tinha saído do 1º ao 5º ano, e eu vi o do 1º ano, né? Como eu dou aula pro Infantil 2, que é quase o 1º ano, eu só dei uma olhada na apostila do 1º ano. E assim, ela é uma apostila simples, com exercícios simples, como se fosse uma cartilinha, só que não uma cartilha de beabá, né? E assim, o que eu pensei? Ela tá simples, ela tá básica, mas para esse momento que nós estamos vivendo, o que a gente vai exigir das famílias? Não tem como. E assim, eu acho que dá para as crianças e as famílias fazerem com tranquilidade, pelo menos a do 1º ano, né? E só que assim, veio na instrução normativa que nós, professores, teríamos que complementar as atividades propostas nessa apostila. Só que eu acredito que a gente unifica o conteúdo. É diferente das escolas particulares, que cada escola tem a sua metodologia, cada professor está em contato com a sua turma. Na prefeitura, nós temos milhões de crianças e foi unificado um padrão para todas essas crianças. Então, todas as crianças da educação infantil vão receber a mesma apostila. Todas as crianças do 1º ano vão receber a mesma apostila. E a gente esquece que cada escola é uma escola. E dentro dessa escola, cada turma é uma turma. A gente não tem como
unificar um padrão, principalmente de apostila para educação infantil. Eu sei que da educação infantil vão ser ideias de brincadeiras, ideias de confecção de brinquedos, de contação de histórias, ok. Mas é muito difícil você unificar um padrão e passar para todas as, sei lá quantas crianças da educação infantil. E aí nessa instrução diz que nós devemos complementar essas atividades através de plataformas online. Aí eu fico pensando, né? Minha sala tem 35 crianças. Se você for pensar na rede, o número de famílias que não tem esse acesso fácil, apesar da gente saber, a maioria tem celular, a maioria tem, né? A maioria tem celular. A maioria das famílias não tem computador. Fica muito difícil de você acessar, né, conteúdos e você fazer uma criança de educação infantil que não para quieta, querer ficar na frente de um celular interagindo não sei de que forma com o professor. Porque, gente, eu vou confessar pra vocês que desde que veio essa instrução, eu tô aqui quebrando a minha cabeça pra pensar num planejamento de como interagir com essas crianças, tá? E eu vou ser bem sincera aqui com vocês. Ficar lendo livrinho, contando historinha e lendo livrinho, pra mim não faz muito sentido. Isso aí a criança tem de fácil acesso em todos os lugares. Pra mim é fazer mais do mesmo, né? Eu acho que assim, se nós tivéssemos um grupo sólido dentro da escola, onde as famílias interagissem, se, por exemplo, se a minha sala tivesse um grupo fechado igual era do ano passado. Se eu tivesse na minha escola do ano passado, eu acho que eu estaria muito mais tranquila, porque eu tinha um grupo fechado no Facebook, que inclusive está lá ainda, porque de vez em quando eu mando um oizinho pra eles, e eu conseguiria interagir, assim, com muito mais tranquilidade com as famílias e com as crianças. Esse ano eu não tenho o contato de nenhuma família. Eu não sei como é que vai ser feito isso, eu não sei que plataforma que eu vou ter que usar, eu não sei de que maneira, tá dizendo nessa instrução normativa que eu vou ter que ficar disponível pra minha turma, sei lá, pro trabalho, na minha jornada normal. Aí eu fico pensando, tá, eu trabalho na minha jornada dentro de sala do meio-dia às 4. Só que eu estou em casa, com o meu marido em home office, meus 2 filhos em casa, tendo que cumprir uma agenda lotada de tarefa que a escola deles mandou. Os 2, por dia, 4 disciplinas para fazer tarefas por dia. Tarefas que envolvem o uso do computador 80, 90% das vezes, né? Fora as coisas normais que a gente tá fazendo. Cuidar da casa, cuidar da família, cuidar de limpeza, de almoço, né? Então eu fico pensando como que eu vou conseguir estar disponível essas 4 horas nessa circunstância, né? A gente só tem um computador, o meu marido trouxe o computador dele do trabalho, que o trabalho disponibilizou, e ele tá usando pro trabalho dele. O nosso notebook, que é um notebook super antigo, que eu já falei várias vezes pra vocês, que já não tem mais, tipo, a gente já não consegue fazer muita coisa nele, ele só funciona ligado na tomada, e os meninos estão usando, eu estou usando, né? Assim, a gente tem muitas dificuldades. Se eu tenho essa dificuldade, eu fico imaginando as minhas famílias e as famílias de toda a rede, né? Então, eu fico aqui matutando a minha cabeça. Como que eu vou complementar essa apostila, que eu nem vi como é que ela é ainda? Como que a gente vai conseguir concretizar isso, sabe? Eu ainda não pensei numa solução, porque é muito fácil a gente criticar também. Isso aqui não é uma crítica, é só um olhar de quem tá recebendo essa enxurrada de informação. Eu sei que criticar não vai levar a nada. Eu precisaria ajudar. E de que forma eu poderia ajudar? E eu não consigo, gente. Eu não consigo. Porque a gente não tem esse vínculo com as famílias tão fortalecido, sabe? Dentro da escola pública. E isso dificulta demais. Como é que eu vou atingir minhas 35 crianças, ou a maioria delas? De que forma? Que atividades propor? Sabe? A minha proposta pedagógica de ensino, ela não é baseada em ficar fazendo EVA e contando historinha para as crianças, em ficar dando atividadezinha para ela cobrir o número 1, a letra A. Isso para mim foge completamente da proposta, entendeu? Então, assim, o que eu vou fazer com essas crianças? O quê? A educação infantil, ela é baseada pela interação, pelo toque, pelo afeto, pela conversa, pela brincadeira, pelo explorar livremente. O que eu vou fazer com essas crianças trancadas dentro de casa na frente de um celular? Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito difícil. Eu acho que a gente tem que ter muito mais calma, sabe? Talvez um rodízio de conversa com as famílias, se a gente conseguisse alguma forma de interagir com elas. Não sei, um oi para as crianças, conversar com as crianças, sabe? De alguma forma, não sei qual, entendeu? É muito complicada essa situação, né? Então,
do mesmo jeito que me preocupa não fazer nada, porque isso não justifica o meu trabalho, né? Eu tô nessa quarentena, eu já estudei BNCC, já estudei currículo da cidade, já finalizei meus estudos sobre registro e planejamento. Eu estou agora finalizando o estudo sobre o cérebro e desenvolvimento psicomotor da criança e estou fazendo a minha pós-graduação em docência do ensino superior. Então, assim, eu sinto que eu estou me atualizando, só que eu não estou conseguindo exercer a minha pedagogia, o meu magistério com a sala de aula. Então, isso tá muito difícil. E como que eu vou justificar o meu trabalho com crianças se eu não consigo ter essa interação com elas? Então, isso tá muito difícil. E ao mesmo tempo que isso me preocupa, né? Não só no meu fator pessoal de meu trabalho, como é que eu vou justificar meu trabalho, mas as crianças que estão em casa, sabe? Como é que elas estão se virando, como é que eu vou ter esse contato com elas, tal. Eu fico muito preocupada, por outro lado, com as escolas mandando muitas atividades e querendo que as famílias continuem o processo pedagógico dentro de casa. E isso não existe, gente. Não existe. Pai e mãe não são professores. Não são professores. E por mais que sejam professores, eles não são professores. A escola, o conceito educacional dentro de escola, ele é totalmente diferente de um conceito de homeschooling, ele é totalmente diferente de um conceito de educação online, ele é totalmente diferente de um conceito de uma sociedade que está vivendo em quarentena, trancada dentro de casa, né? E isso é uma situação mundial. A gente tem que pensar na amplitude disso tudo. É um fator mundial. Não é o nosso bairro, não é a nossa cidade, não é o nosso país que está em quarentena. É o mundo. O mundo está em quarentena. Então, o que vale mais? Uma enxurrada de tarefa ou a gente viver o momento atual buscando aprender com ele? Usar desse momento atual para aprender. Então, é uma situação muito difícil. Mas, assim, é isso que eu acho sobre EAD online na quarentena. A gente tem que ter muito cuidado, porque também a própria concepção de educação online, educação EAD, cai por terra. Eu faço pós-graduações online há uns 9 anos e eu sei o quão difícil é. Eu tenho um vídeo aqui, um vídeo super antigo meu, que tem muita visualização, que eu falo sobre pós-graduações online, EAD. E eu falo da dificuldade que é. Para mim é muito mais difícil fazer uma pós-graduação, um estudo EAD do que um presencial. Porque você não tem a interação, você não tem ali o momento, você não tem a roda de conversa, você não tem o olho no olho. No EAD, você tem que se virar, você tem que, correr muito mais atrás. E na situação que a gente tá vivendo hoje, é praticamente impossível você exigir isso da família. Você sobrecarrega a família e você sobrecarrega os professores. Então, assim, é muito difícil. Eu acho que a nossa sociedade, ela é uma sociedade muito complexa e ela é uma sociedade que não se entende e que não se valoriza e que não se dá as mãos, infelizmente, né? Então, se a gente tivesse esse momento de solidariedade, acho que a gente se entenderia muito mais e a gente conseguiria levar isso numa boa. Sabe, como a gente viu, a própria LDB foi pega de surpresa e falaram que não vai ter mais os 200 dias letivos obrigatórios esse ano. Se até isso a gente consegue mudar, se até uma lei que já tá há quantos anos aí, a gente consegue pegar ela e falar, olha, lei, nesse momento a gente não vai conseguir te cumprir, porque a gente tá passando por um momento trash da nossa sociedade, né? Os conteúdos, o planejamento, o avanço da aprendizagem das crianças, ele pode ser repensado e replanejado também, gente. Então, assim, vou deixar pra falar mais disso no próximo vídeo sobre a defasagem durante a quarentena. Mas fiquem com essa reflexão, tá? Esse é o meu ponto de vista sobre aulas online e EAD na quarentena. E eu espero que tudo isso passe logo. Mas enquanto isso, vamos ficar em casa, quem consegue. Vamos cuidar de quem tá precisando. Vamos cuidar dos nossos filhos, vamos cuidar das nossas emoções. Procurem ajuda. Se vocês precisarem conversar, eu estou disponível, eu estou aqui, tá? E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.